Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero nesta noite registrar a minha alegria, minha gratidão a Deus em primeiro lugar, em poder estar aqui com os irmãos, participando dessa festa tão bonita. Louvo a Deus pela vida de toda essa campanha. Estes irmãos dedicados estão louvando ao Senhor por mais um ano de vitória, e eu vos parabenizo. O fardamento está muito bonito, tudo na festividade está bonito, a presença de Deus está aqui nessa noite e não tem como dar errado, está tudo bonito em nome de Jesus. Antes de nós falarmos a palavra de Deus, assim como nos orienta o nosso presbítero, nós queremos também fazer efeito de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Anísio Francisco, louvando a Deus pela vida do presbítero João Batista, o servo de Deus. Nós tivemos o privilégio de conhecê-lo e louvamos a Deus pela vida do homem de Deus, como também de toda a coordenação, na pessoa do vice-coordenador, presbítero Kleber. Queremos louvar a Deus pela vida também deste homem de Deus, sua família, e aproveito para trazer a saudação do meu pastor, que está ali na filial da Assembleia de Deus em Xagrande, pastor Genivaldo Marques, para o pastor Francisco Anísio Francisco, de maneira bem representada pelo ministério presente aqui nesta noite. Amém, meus irmãos? Estou feliz de ver a irmã Daiane também, é uma alegria. Xagrande está com saudade da senhora também, muito breve chegará lá. E eu louvo a Deus pela vida de muitos servos de Deus, onde eu acredito que há uns 2, 3 anos atrás eu tive a honra de poder estar aqui. E eu glorifico a Deus pela congregação, pelos amigos não evangélicos, que também estão nos dando uma alegria muito grande de estar conosco, adorando também ao nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, quantos querem ouvir a palavra de Deus nesta noite? Glória a Deus. Eu convido a toda a congregação, toda a igreja, para fazer uso da Bíblia, tanto quanto lhe seja possível. Abra no Evangelho de São João, capítulo de número 4 e versículo de número 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para o meu irmão sonoplasta, se for possível, me colocar mais um pouquinho de agudo e um pouquinho de grave. Eu estou com a garganta tão cansada. Esses dias eu tenho falado a palavra de Deus e vai me ajudar muito. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ótimo. Muito obrigado. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Assim diz a palavra de Deus para nós nesta noite. João capítulo 4 e versículo de número 23. Mas a hora vem. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais e assim o adorem. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, que nesta noite estão conosco, participando dessa brilhante festa, nós temos lido a palavra de Deus, e é bem verdade de que a Escritura Sagrada, ela nos traz nesta noite uma verdade absoluta. A Escritura Sagrada, ela nos fala nesta noite acerca de uma das revelações das quais Jesus Cristo, ele permite com que os seus discípulos, seus servos e todos o aprendam. Quando nós abrimos a Bíblia, preste bem atenção, olhe para cá. Quando nós
abrimos a Bíblia em João capítulo de número 4 e versículo de número 23, nós encontramos Jesus falando. Jesus está relatando, Jesus está conversando, Jesus está se dirigindo a uma mulher. E a Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus, que o final deste diálogo de Jesus é revelado com esta tão grande verdade: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Queridos irmãos, para que nós, nesta noite, entendamos de maneira clara, entendamos de maneira evidente o que Jesus está falando no versículo de número 23 e do capítulo de número 4 do Evangelho de São João, nós precisamos entender o porquê desta iminência, o porquê desta pressa, porque a Bíblia diz, mas a hora vem, e agora é. Quando Jesus afirma acerca desta iminência, e quando Jesus fala acerca dessa pressa e desse momento iminente, nós começamos a entender a importância da adoração. É bem verdade que os irmãos, nesta noite, estão com um tema bastante sugestivo, estão com um tema voltado para a vinda do Senhor, acerca da volta do Senhor. E quando eu estava pensando, e quando recebi a solicitação da igreja aqui em Goiânia, e nos passaram o tema, fiquei pensativo, e veio ao meu coração acerca deste texto. Como estamos em um tema bastante propício, como estamos em um tema relacionado à volta de Cristo, não há assunto mais importante para a igreja a não ser a pressa da iminência do versículo 23. Queridos irmãos, quando nós olhamos para este texto e quando nós começamos a analisar este texto, nós percebemos que Jesus está falando de que não pode deixar para amanhã, de que não pode deixar para a próxima semana, de que não pode ser deixado para o próximo ano. Jesus está dizendo de forma categórica, Jesus está falando de maneira clara, de que a hora vem e de que agora é. Quando ele diz que a hora vem e de que agora é, Jesus se refere à importância da igreja que vai participar de um momento especial. Jesus está falando acerca da importância dos verdadeiros adoradores. Jesus está falando acerca daqueles que vão estar preparados, que vão estar prontos, que vão estar com a sua vida preparada para o momento do seu regresso. Acerca disso, ele identifica, e o texto mostra, de que haverá com certeza verdadeiros adoradores. Quando eu falo de adoração, e quando eu me refiro acerca da adoração, eu me refiro ao que o dicionário ele define. O dicionário, queridos irmãos, ele diz que adorar é todo aquele que faz efeito de veneração. Quando nós falamos acerca de adoração, o dicionário da nossa língua portuguesa, ele diz que adorar é quando nós nos prostramos, é quando nós rendemos a alguém ou alguma coisa, ou quem sabe a uma divindade, o nosso respeito, a nossa consideração. Quando nós falamos da adoração e nós puxamos para a Bíblia Sagrada e nós puxamos para a palavra de Deus, nós percebemos de que ela é importante. Nós observamos de que a adoração é algo intrínseco na vida daqueles que servem a Deus. Somente para os irmãos terem ideia, a adoração ela é tão importante, ela é tão essencial, que quando nós procuramos os termos adorar, o termo adoração,
em termos adoradores. Nós vamos ver as páginas da Bíblia, nós vamos ver inúmeras referências, nós vamos ver inúmeras citações falando acerca desse assunto. Por que a Bíblia ela destaca tanto a importância da adoração? Em primeiro lugar, queridos irmãos, queridos amigos, a Bíblia ela nos mostra de que Deus criou o homem e de que Deus formou o homem para o adorar. Mas quando nós analisamos de forma minuciosa, nós percebemos de que antes que o homem fosse criado, Deus já estava sendo adorado. Antes que a mulher fosse formada, antes que o homem fosse formado, Deus já estava sendo adorado. A Bíblia diz, queridos irmãos, olhem para minha mão aqui nessa noite, deixa eu lhe dizer isso. A Bíblia diz que muito antes da criação, muito antes de Deus criar o homem, Deus criou os céus de glória. Deus criou juntamente com os céus os anjos. Deus criou os arcanjos. Deus criou os serafins, os querubins, e todos para lhe adorar. Se nós procurarmos uma razão, queridos irmãos, quando Deus cria os anjos e quando Deus cria todo o firmamento dos céus de glória, não tem outra razão. A razão de Deus criar é porque Deus queria ser magnificado, é porque Deus queria ser exaltado, e Ele tinha e tem o poder de fazer isso, porque a Bíblia diz que antes que houvesse todas as coisas, Ele diz: eu sou, e ninguém é que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem é que pode impedir? A Bíblia fala de que Ele é o Todo-Poderoso. Mas quando nós entramos, preste atenção, quando nós entramos no princípio da adoração, nós vamos identificar quando a Bíblia diz que quando Deus criou os céus e quando Deus criou os anjos, Deus criou um anjo diferente. A Bíblia diz, Ezequiel capítulo de número 28 e versículo de número 13, que Deus forma para si um querubim especial. Deus forma para si um querubim diferente. Se você puder fazer uso da Bíblia agora, Ezequiel capítulo 28 e versículo de número 13, a Bíblia diz: estivestes no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em que se faziam os teus tambores e os teus pífaros. E no dia em que foste criado, foram preparados. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Deus cria este ser especial. Coloca o nome dele de Lúcifer. Ora, e o que quer dizer Lúcifer? Aquele que é portador da luz. E Deus cria esse querubim diferente. Irmãos queridos, quando nós começamos a fazer uma exegese do texto, e quando nós começamos a fazer uma análise da palavra, nós percebemos que quando Deus criou Lúcifer, Deus criou para o adorar. E Lúcifer foi criado de maneira diferente. A forma de Lúcifer ser criado, a Bíblia diz que foi de uma maneira especial. A Bíblia diz, versículo 13 de 28 de Ezequiel: em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, e no dia em que foste criado, foram preparados. Eu não sei se deu para você entender, eu não sei se deu para você absorver o que a palavra ela está dizendo, mas olhe para cá, é mais ou menos desse jeito. Quando Deus criou Lúcifer, Deus criou ele de maneira especial. Todos os anjos dos céus, quando iam adorar a Deus, eles abriam a sua garganta. Todos os anjos dos céus, quando eles iam adorar a Deus, eles tinham que gesticular com as suas mãos. Eles tinham que prestar ao Senhor de maneira de adoração verbalizada. Mas só que a Bíblia diz que Lúcifer era diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi criado para adorar de maneira especial. Somente Lúcifer andando. A Bíblia diz que ele dando passos,
de que ele caminhando, de dentro dele saía barulhos de instrumentos, saía barulhos de adoração. É como que Deus estivesse dizendo: eu vou criar um ser, eu vou criar alguém que não vai precisar dele abrir a boca para me dar glória de maneira tão evidente. Somente ele caminhando, somente ele andando, ele vai me adorar, ele vai incentivar os anjos a também me adorar. Irmãos queridos, eu faço uso da minha imaginação nessa noite, e eu começo a imaginar que coisa bonita, é verdade, presbítero? Eu começo a imaginar que coisa interessante. Imagine as ruas de ouro, os anjos, miríades de anjos, todos estão ali trabalhando nos céus, rendendo adoração. Mas quando todos começam a observar a Lúcifer andando, ele já dizia, saindo de dentro dele: glória, aleluia, glória, aleluia. Era ele caminhando e a adoração a Deus sendo dirigida. Se você entendeu isso nesta noite, levante a sua mão para o céu, aleluia, e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz, e nós sabemos da história, Lúcifer se levanta contra Deus, e a Bíblia diz de que ele arrebata para si 1/3 dos anjos. Não se sabe dizer a quantidade, não se sabe dizer quantos foram arrebatados por ele e quantos foram expulsos dos céus, mas a Bíblia diz que Deus não deixa barato. Quando Satanás é expulso dos céus, Deus agora vai até a terra. E quando Deus chega à terra, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, a Bíblia diz que ela era sem forma e vazia. E quando a Bíblia diz que ela era sem forma e vazia, o Espírito de Deus já passeava por cima das águas. Deus desce até a terra e Deus diz assim: eu vou fazer algo diferente. Já que Lúcifer não quer me adorar, já que ele não quer render glória ao meu nome, eu vou fazer alguém diferente. Aí Deus vai até a terra, prepara os vegetais, Deus prepara todas as plantas, Deus cria os animais. E quando chega no 6º dia, a Bíblia diz que Deus cria o homem. E a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Prepara um jardim, coloca o homem nesse jardim, e a Bíblia diz que ali ele iria ter uma comunicação com o Senhor, ele iria ter um contato com Deus. Paulo, quando escrevia aos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36, a Bíblia diz que Paulo, ele recebe a revelação, e Paulo diz: porque dele e por ele, Paulo está falando é acerca dele, amém, meus irmãos? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Eu não sei se você entendeu, e eu não sei se você já absorveu o que está nascendo no meu coração aqui nessa noite, mas eu estou querendo lhe dizer que quando Deus formou a terra, Deus formou para a glória dele. Quando Deus criou os vegetais, Deus formou para a glória dele. Quando Deus criou as bactérias, Deus criou para a glória dele. Quando Deus criou os animais, os que rastejam, as bestas mais feras da terra, Deus criou também para a glória dele. E quando Deus criou a mim, e quando Deus criou a você, eita coisa boa, Deus criou também para a honra, para a exaltação e para a glória do nome de Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa noite. Deus não criou o homem para viver num copo de cachaça. Deus não criou o homem para viver na prostituição. Deus não criou o homem para viver nas drogas, amarrado, acorrentado, preso, submisso, sem ter liberdade, não. Isso é conversa de Satanás, isso é conversa do inimigo. Deus criou o homem para andar bonito e cheiroso, ter liberdade, aleluia, ter sua família, e se lembrar de que acima da cabeça dele existe um Todo-Poderoso, existe um que é maior. E eu recebo a inspiração para dizer nessa noite, e que esse que é maior, ele já está aqui nessa reunião. Aleluia, aleluia e aleluia. Eu queria que você encostasse a mão assim no irmão que está do teu lado e declara para ele, dizendo: se prepara, porque o Senhor, ele vai operar na sua vida.
Deixa eu ver quem declara isso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Lá atrás tem crente que já entendeu a palavra. Aleluia. 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 Deus criou tudo para poder lhe adorar. Deus criou tudo para poder render glória. O negócio vai esquentar aqui nessa noite. Aleluia. Eu já sei e eu já entendo pela palavra que quando a Bíblia diz que Deus criou tudo para a glória do nome dele, é porque a Bíblia está dizendo tudo. Aí você diz assim: mas pregador, e Satanás e os anjos caídos? Não se espante com o que eu vou lhe dizer, mas até Satanás, os anjos caídos, aqueles que estão amarrados dentro de cadeias, que em Apocalipse diz que ainda não foram soltos da humanidade, eles também adoram, estremecem e sabem que o maior é Jeová. Aleluia, aleluia. Ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser glorificado. Quantos vieram adorar a ele aqui nessa noite? Bendito seja o nome de Jesus. Mas, queridos irmãos, para nós ganharmos tempo e para nós entendermos a importância da adoração, nós precisamos ir para o Antigo Testamento. Nós precisamos voltar para o Antigo Testamento. Sabe por quê, crente? Porque quando a Bíblia fala de adoração, a maneira de se adorar a Deus, Deus tira de Lúcifer e coloca nos homens. Deus tira de Satanás e coloca agora naqueles a quem ele vai chamar. A Bíblia diz que Israel passou 430 anos dentro do Egito, mas clamava a Deus. E a Bíblia diz que clamando, um dia Deus lembrou-se da promessa que fez a Abraão. E Deus disse: Abraão, eu vou te multiplicar, meu filho. Eu vou te multiplicar na terra. Eu vou cumprir a minha promessa sobre a tua vida. Mas, Senhor, eu sou um idoso de 99 anos, não tem problema. Eu vou fazer com que todas as nações da terra, elas sejam benditas em ti. Aí Deus vai, a Bíblia diz que veio a sua descendência, entra no Egito, capítulo de número 1 do Êxodo, 70 almas, e depois com o tempo é 70 mais 70, vai multiplicando, é 500, é 1000, é 5000. Quando o faraó percebeu, a Bíblia diz que Israel estava tomando o Egito. Aí o faraó diz assim: nós vamos pegar esse povo e vamos colocá-los à escravidão. Aí começa o acocho de Jeová, o povo começa a sofrer, porque tem crente que quando está no Egito só se lembra das panelas, só se lembra das coisas do Egito, e não se esquece que o poderoso está acima do trono. Aí se esqueceu de Deus, e Deus disse assim: vou apertar o parafuso, eu vou acochar com a ferramenta do céu. Aí Deus começa a acochar, Israel começa a gritar. A Bíblia diz que Moisés havia fugido do Egito, estava nas terras de Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente ele pastoreando recebe uma revelação. Ele está tomando conta, e de repente lá vem um arbusto, lá vem uma sarça pegando fogo, e ele se intriga com aquela visão, e ele se aproxima. Quando ele se aproxima, não é mais ali um homem olhando uma planta, já é um homem diante da presença do Todo-Poderoso. Quando ele chega diante da sarça, a voz brada e diz assim: tira a sandália dos pés, porque a terra a partir de agora, Moisés, é terra santa. Quem vai falar contigo não é o prefeito, quem vai falar contigo não é o vereador, quem vai falar contigo não é o governador, é o Todo-Poderoso que está acima no trono. Aleluia. Aí Moisés se inclina e Deus diz assim: vai até o Egito, liberta o meu povo para que eles me adorem. Eu quero e preciso ser adorado por eles. Aí Moisés vai, a igreja sabe da história, e a Bíblia diz que quando Deus age de maneira de intervenção divina, Deus abre o mar vermelho, Israel escapa da escravidão, Israel agora chega do outro lado. Aí a Bíblia diz que quando Israel está juntado, somente de homens, irmãos, eram 500.000 homens. Se a gente for calcular mulher, menino, idoso, isso passava de 3 milhões de pessoas no meio de um deserto, no meio de um lugar seco. Não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha nada, ninguém plantava nada, era tudo dependência de Deus, era tudo dependência do
Senhor. Se precisava beber água, Deus tinha que fazer a água brotar. Se precisava de carne, Deus tinha que soprar as codornices. Mas a Bíblia diz que quando Israel está no Egito, ou melhor, fora do Egito, aí Deus agora aparece e diz assim, Êxodo capítulo de número 8 e versículo de número 20, a Bíblia diz: disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixai ir o meu povo para que me sirva. Era Deus falando. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, Isaías 43 e versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Deus está dizendo que todos foram separados para a glória dele. Deus está dizendo que todos foram separados para a exaltação do nome dele. Aí agora, olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz que quando Israel sai do Egito, Israel está no deserto, aí Deus chega até Moisés e diz assim: Moisés, ensina este povo a me adorar. Por que Deus estava dizendo que queria que Moisés ensinasse o povo a adorar? Sabe por quê? Olha para cá. Porque o Deus que nós servimos, ele não recebe todo tipo de adoração. O Deus que nós servimos, ele não é adorado de toda maneira. Aí Deus teve que ensinar, Deus teve que mostrar qual era a maneira de ser adorado. Aí Deus disse assim: sabe qual é a forma? É o tabernáculo. Você tem que criar o tabernáculo, construa o tabernáculo. Ora, o que era o tabernáculo? Era uma tenda, era uma casa de tenda esticada por corda, que era montada e desmontada de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que na ordem do Senhor estavam divididos em 3 níveis. Primeiro nível era o nível aonde ficava o pátio. O pátio era um lugar exterior, era um lugar de fora, e somente poderiam entrar ali e ficar ali as pessoas que não eram leprosas, as pessoas que não tinham problemas físicos. Elas vinham para adorar a Deus. Aí Deus disse assim: coloque o altar do holocausto. Êxodo capítulo 40, versículo de número 6, a Bíblia diz que a pessoa, ela trazia um animal, era um animal puro, um animal sem mancha, um animal sem defeito, colocava em cima desse altar, e quando colocava em cima do altar, ali a Bíblia diz que o sacerdote tinha que rasgar ali o pescoço, derramar o sangue, melar com o seu dedo polegar as 4 pontas do altar. Era a maneira introdutória de se adorar a Deus. Em segundo lugar, dentro também nesse lugar era feito também e colocado um lavatório. Êxodo 40, versículo de número 7, a Bíblia diz que nesse local era onde os sacerdotes se purificavam, era onde os sacerdotes se preparavam. Ora, por que eles se preparavam? Porque Deus só aceitava a adoração de maneira limpa, só aceitava a adoração de maneira pura, só aceitava a adoração de maneira purificada. Aí a Bíblia diz, em segundo lugar, aí estava colocado também a mesa da preposição. Queridos irmãos, a mesa da preposição, diariamente era colocado 12 pães frescos para os sacerdotes poderem se alimentar e também adorar a Deus. Também foi colocado o altar do incenso. E sabe o que é o altar do incenso? Ele ficava em frente do véu, e ele ali era colocado todas as especiarias, estoraque, plantas e diversas especiarias de plantas, para poder oferecer a Jeová a sua maneira de adoração. E em terceiro lugar era colocado também um candelabro. Sabe o que era o candelabro? Ele tinha 7 braços, era como que se fosse um candeeiro. Ele ficava aceso 24 horas por dia, tinha que iluminar todo aquele ambiente. Mas a Bíblia diz que em último lugar, terceiro nível, era o lugar santo dos santos. Diga comigo, o lugar santo dos santos. Pergunta para quem está ao teu lado: o que era o lugar santo dos santos? Agora olha para cá, porque eu vou te dizer: o lugar santo
era o lugar mais importante do tabernáculo. Sabe por que era o lugar mais importante? Porque a Bíblia diz que havia um véu que somente de largura ele tinha 30 centímetros. Era um véu grosso. E ele separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E nesse lugar santo dos santos existia um caixote de madeira vestido de ouro por dentro e por fora, e uma tampa por cima dele, 2 varas para ser transportado, e em cima das tampas 2 querubins com a asa virada para frente. E a Bíblia diz, queridos irmãos, aqui é onde está o segredo, aqui é onde está o mistério. A Bíblia diz que no meio dos 2 querubins estava a Shekinah de Deus. Ora, o que é a Shekinah? Era a presença de Deus. O que é a Shekinah? Era a glória de Deus. O que é a Shekinah? Era Deus presente. O que é a Shekinah? Era Deus ali falando, era Deus ali operando. Aí a Bíblia diz, olha para cá, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele saía, atravessava o lugar santo, abria o véu vermelho grosso e entrava no lugar santo dos santos. Mas você pensa que para adorar a Deus ele entrava ali de toda maneira, pensando em todo tipo de coisa? Ele tinha que abrir o véu, trazendo na sua mão, numa vasilha, o sangue de um animal purificado, para render graças diante de Deus e adorar o Senhor. Mas quando ele abria o véu, ele tinha que ter reverência, ele tinha que olhar para a arca, ele não poderia entrar, olhar para a arca e virar as costas. Ele tinha que entrar, abrir o véu, olhando para a arca e dizendo Kadosh. Ele dava 2 passos e dizia Kadosh, ele dava 3 passos e dizia Kadosh. Eu não sei se você já entendeu ou não, mas Kadosh quer dizer santo. Ele se aproximava da arca e dizia santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Será que veio crente aqui nessa noite disposto também a adorar a Deus? Aonde estão aqueles que vieram para dizer santo, para dizer aleluia, para dizer glória a Deus? Eu tenho uma notícia boa aqui nessa noite. Eu sei que Jesus está aqui, e se você abrir a sua boca de lata, e se você quebrar esse gelo, e se você quebrar essa frieza, porque frieza na vida de crente é pecado, irmão, é absorvendo porcaria, é comendo lixo espiritual. Porque quando o crente está no jejum, está na oração, ele é feito uma bala, ele não chega aqui para adorar, não, ele já vem de casa na rua fumaçando. Essa noite para adorar a Deus de maneira reverente, para adorar a Deus de maneira especial, não se surpreenda com o que eu vou lhe dizer. Vai passar a presença de Deus aqui no meio desse povo. Ele vai repreender a enfermidade, ele vai batizar com o Espírito Santo.